A Polícia Federal anunciou a troca de superintendentes regionais em 5 estados: Santa Catarina, Roraima, Bahia, São Paulo e Amazonas. A decisão foi tomada um dia depois de o delegado federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, apresentar uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. As substituições foram anunciadas em uma nota no fim da tarde. A Polícia Federal informou que o delegado Alexandre Saraiva soube da mudança na Superintendência do Amazonas na tarde de ontem, no mesmo dia em que encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O delegado federal sustenta que houve interferência indevida do ministro, do senador Telmário Mota e do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, durante a operação da PF que apreendeu 200 mil metros cúbicos de madeira em toras, extraídas ilegalmente por organizações criminosas. Na notícia-crime, Saraiva pede que seja apurada a conduta de Salles e do senador, já que os dois têm foro privilegiado. Em outro trecho, o agora ex-superintendente diz que há fortes indícios de que houve patrocínio direto ou indireto dos agentes públicos para atender aos interesses privados e sugere que os envolvidos integram organização criminosa liderada por madeireiros alvos da operação da Polícia Federal. Em entrevista ao SBT Brasil, Saraiva citou uma das fraudes detectadas, mas evitou acusar o ministro do Meio Ambiente. Nesse contrato está lá: João recebe do Estado a terra tal, referente ao título em nome de José. Só que José não assina. E pior, José recebeu 600 hectares, mas o título saiu com 861 hectares. Pior, isso foi publicado em Diário Oficial. E aí nem o nome de José aparece. Ele disse que foi procurado ontem por um amigo da Polícia Federal em Brasília, mas que sua demissão não havia sido confirmada. Existem duas formas de me comunicar. Uma é o meu superior hierárquico pegar o telefone e me ligar. Ó, é assim. 2, Diário Oficial. Essas mudanças, elas acontecem. Elas acontecem. Agora, a motivação na mente da pessoa, não sei. A postura do delegado Alexandre Saraiva era criticada por assessores de órgãos ambientais do governo e do Ministério do Meio Ambiente, que viam problemas nas perícias feitas pela Polícia Federal na carga da madeira apreendida. Em novembro do ano passado, o então superintendente da PF participou aqui no Planalto de uma transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro para falar do método usado para combater o desmatamento ilegal. Bolsonaro chamou Saraiva em meio à pressão internacional para que o Brasil mudasse a política ambiental, pressão que continuou neste ano. Diante disso, o presidente mandou ontem uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O documento, de 7 páginas, foi enviado a uma semana da cúpula dos líderes sobre o clima. A reunião virtual terá a participação de 40 líderes mundiais, incluindo Bolsonaro. No documento, Jair Bolsonaro se compromete em eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Diz que alcançar essa meta exigirá recursos vultosos e apoio da comunidade internacional, governos, setor privado, sociedade civil e todos que comunguem do objetivo. E fala em trabalho conjunto com entidades do terceiro setor e indígenas. Em agosto de 2019, em protesto contra a política ambiental do governo, Alemanha e Noruega suspenderam repasses para o Fundo Amazônia, que financia entidades do terceiro setor. Os contratos já foram criticados pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ministro Ricardo Salles não respondeu aos nossos contatos. O IBAMA sustenta que segue apurando irregularidades na região onde aconteceu a operação coordenada pelo delegado Alexandre Saraiva e que espera ter acesso aos laudos da Polícia Federal para concluir a investigação interna. O senador Telmário Mota disse que a notícia-crime é sem fundamento e que não praticou as condutas descritas.